Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem falar comigo aí pelo chat que eu estou olhando e podem falar pelo áudio também, tá? Que às vezes eu estou intertido aqui explicando, o chat passa batido ali, eu não vejo. Bom, vamos lá. Então, a aula de folha. Finalmente, vamos ver as folhas. A folha é o principal órgão fotossintetizante da planta. Então, a função da folha é fazer a fotossíntese, é produzir o alimento da planta. Lembrando que não é só a folha que faz isso, né? Por exemplo, nós vimos aqueles caules verdes, os cladódios, haste, pseudobulbo, que são verdes, também fazem fotossíntese para a planta, tá bom? Mas o órgão principal é a folha. Além disso, a folha é responsável pelas trocas gasosas também, que são feitas através dos estômatos que estão ali na folha. Espera aí que o slide não quer passar. Bom, então a função da folha, fazer a fotossíntese, né? E fazer as trocas gasosas. De onde surgem as folhas? De onde surgem as folhas? Como vocês estão vendo aí, espero que estejam, as folhas se originam de primórdios foliares localizados nas extremidades dos caules e dos ramos. Uma frase muito bonita para dizer o que quer dizer essa frase. O que são esses primórdios foliares que estão nos caules, nas extremidades dos caules e dos ramos? Nada mais são do que as gemas. Tá? As gemas que a gente viu na aula de caule, que é o tecido meristemático que vai dar origem, no caule, eles são encontrados e vai dar origem a ramos laterais, flores, inflorescências e folhas. Tá? Então, a folha surge ali, desse primórdio foliar, que são as gemas que estão no caule. Uma folha, ela pode ter essas três regiões aí. Vamos olhar as três regiões que a folha pode ter. A parte laminar da folha, o que a gente reconhece como folha, né, é chamada de limbo. Tá? Essa lâmina foliar, o nome dela é limbo. O eixo de sustentação da folha, que a gente chama de cabinho da folha, o cabinho da folha é o pecíolo. E muitas folhas têm na base uma parte que envolve o caule, que é chamada de bainha. A bainha talvez seja a parte mais estranha da folha para a gente, né? Porque se você pedir para uma criança desenhar uma folha, ele vai fazer o limbo e o pecíolo. A bainha, a gente vai vendo aqui durante a aula, a gente vai ver que é bem comum também a presença da bainha. Então, uma folha ela pode ter limbo, pecíolo e bainha. Vamos olhar aqui essa outra figura. Então, eu tenho a parte laminar, que é o limbo, o cabinho, o eixo de sustentação, que é o pecíolo, e essa parte dilatada na base, que é a bainha. Ok? Aqui também na folha a gente percebe as nervuras, que a gente vai estudar ainda hoje. As nervuras, que a gente vai ver daqui a pouco, as plantas têm padrões quanto a essas nervuras, que nada mais são do que os tecidos condutores. Quando a gente olha a folha contra a luz, a gente vê isso bem nítido, né? Até uma parte bonita da folha, a nervação. E a folha tem nome para a parte superior e para a parte inferior da folha. Não sei se vocês já pararam para reparar, mas quando você pega uma folha, quase nunca ela é exatamente igual em cima e embaixo. Tem planta que tem uma cor em cima e outra cor completamente diferente embaixo. Mas a maior parte das plantas tem uma tonalidade de verde em cima que é diferente da tonalidade de verde embaixo, né? E quando a gente faz coleta de material científico, para herborizar, para identificar a planta, a gente tem que anotar as coisas que somem. E o que some, depois que a planta vai ser seca, é cor e consistência. Então, a gente tem que anotar como é a coloração da parte de cima, da parte de baixo da folha. Tá? A parte de cima da folha chama-se face adaxial. A parte de baixo da folha é face abaxial. Eu vou escrever aqui do lado para vocês verem esses nomes. Tá? Então, a parte de cima é adaxial e abaixo abaxial. Face adaxial e face abaxial. O que modifica de uma palavra para outra é o B e o D, né? Quando eu estudava para decorar, eu falei abaxial abaixo, tá? Abaxial é a de baixo, adaxial é a de cima.
Vamos olhar essa outra folha aqui. Essa folha tem a parte laminar, que é o limbo, o cabinho, que é o pecíolo, e essa aqui não tem bainha, tá? Tem folha que não tem. A gente vai ver aí que elas podem ter e não ter. Aquela que eu mostrei, as duas que eu mostrei anteriormente, tem tudo, né? Tem o limbo, tem o pecíolo e tem a bainha. O que essa folha tem de interessante também? A gente pode ver a venação, né? As nervuras. A gente pode ver também aqui na base umas espécies de escama, umas folhinhas reduzidas, né? Quando isso aparece na folha, o nome disso é estípula. Estípula. Vou escrever aqui também. Estípula. Aí a estípula tem muita conversa sobre para que serve, para que não, se ela protege a gema antes da folha crescer. Algumas estípulas se perdem, outras se mantêm lá, e isso é importante para identificar alguns grupos. Lá na frente, quando a gente aprender a usar a chave de identificação, na chave que vocês vão ter, uma das primeiras perguntas vai ser presença ou não de estípula. Por exemplo, tem famílias que, como a família do Malvaceae, que é a família do algodão e do cacau, é uma família que tem estípula. Rubiácea, que é a família do café, ela tem estípula entre os pecíolos. A folha oposta tem estípulas ali entre os pecíolos. Isso é característico da família. Então, o que eu quero que vocês agora só reparem quando olhar para uma folha, ver se ela tem essas escamas, essas folhinhas reduzidas na base da folha ali, que são as estípulas. Espera aí. Bom, vamos olhar para essa outra folha aí, olha que interessante. A parte laminar da folha é o limbo. Então, um limbo aqui bem claro, né? O cabinho da folha é pecíolo, ela não tem bainha. Ela só tem pecíolo e tem limbo. Só que o pecíolo dela, tá vendo? É laminar também, é um pecíolo diferente. Pecíolo laminar. Quando o pecíolo é laminar, o pecíolo parece um limbo, né? Parece que o pecíolo tem um limbo dele. Quando isso acontece, chama-se pecíolo alado. Alado, que vem de folha, ó, alado que vem de asa, né? Tem asa. Então, quando vocês encontrarem isso, os cítricos têm isso, né? O limão, a laranja. O pecíolo com um limbozinho, pecíolo laminar, ele vai receber o nome de pecíolo alado. Tá? Só uma curiosidade. Bom, essas folhas que eu estou mostrando para vocês, que tem limbo, pecíolo, bainha, são chamadas de folhas simples. Daqui a pouco a gente vai ver as folhas compostas, que tem o limbo dividido. Nessas tem o limbo lá, tá? Pecíolo e bainha. Pode ter ou não. E se tem ou não uma dessas peças, vai ser a classificação dessas folhas. Então, nesse slide, nós vemos várias folhas simples, né? Então, aqui a Vitória Regia é uma folha simples. Essa folha gigante aqui, que eu esqueci o nome dessa planta, também é uma folha simples. Essa folha aqui da Strelitzia, essa planta que parece uma bananeira, né? Uma bananeira que forma um leque, parece uma mistura de um coqueiro com uma bananeira, também folha simples. Aqui no milho, folha simples também. Então, olha os nomes. Completa, peciolada, invaginante e séssil. São os 4 tipos de folhas simples que a gente pode encontrar. Como é que eu reconheço se a folha... que tipo de folha é? Eu vou olhar para o limbo, para o pecíolo e para a bainha. Então, você já sabe que é limbo, pecíolo e bainha. Pegou a folha? Vamos ver. Ela tem limbo? Ela tem pecíolo? Ela tem bainha? Aí, dependendo do que ela tem, é uma dessas classificações que a gente vai ver agora de uma em uma. Professor. O primeiro tipo, completa. A folha completa, como o nome já diz, tem tudo, ela é completa. É a folha que tem limbo, tem pecíolo e tem bainha. Tá? Uma folha completa. Tem limbo, tem pecíolo e tem bainha. Vamos olhar as folhas completas. Ah, eu não ouvi não. Peraí, não ouvi não. Diga aí, o que foi? O que estão rindo aí? Eu falei, não, eu falei alguma besteira. Ah, tá, alguém deixou o áudio ligado, né? Não estou ouvindo não, mas vou deixar o fone aqui para poder escutar. Não, professor. Tá bom, tá certo. Eu botei esse esquema aqui, que não dá para ver nada direito, mas é interessante a gente falar da bananeira. A bananeira, ela tem folhas simples e completas, né? Então, na parte aérea da bananeira, a gente vê o limbo, que as nervuras são paralelas ali, então ela acaba rasgando, mas é um limbo inteiro.
tem o pecíolo e uma bainha muito grande, muito desenvolvida. A parte aérea da bananeira que a gente vê não é caule. Então, a gente fala o caule da bananeira, mas se você passar um facão ali, você corta com facilidade. Por que você corta com facilidade? Porque ali só tem folha. É o entrelace das bainhas foliares que formam o pseudo-caule da bananeira. Não é pseudo-falso, é o caule falso da bananeira. Ah, professor, então onde é que está o caule verdadeiro da bananeira? O caule verdadeiro está embaixo da terra. A gente viu na aula de caule, aquele caule que cresce paralelo ao solo, emite raízes adventícias à medida que vai crescendo, né? Aquele caule subterrâneo do tipo rizoma. Vamos olhar imagens. Então, aqui eu tenho a árvore do viajante, a árvore do paraíso, o Strelitzia, que a gente está vendo aqui os pecíolos e a bainha entrelaçada. Essa parte aqui que envolve o caule na base e a bainha. Na bananeira, o limbo, tá? Não está dividido, não. É um limbo simples, só que as nervuras são paralelas aqui, então elas acabam rasgando, com o próprio movimento do vento, ela vai rasgando, mas é um limbo inteiro. O pecíolo e a bainha, o entrelace da bainha que forma esse caule da bananeira, que é o pseudocaule. Se você tentar arrancar a folha da bananeira é difícil, porque a bainha é fechada, você não consegue arrancar. Quando a gente olha essa foto da bananeira já cortada, a gente entende melhor como tudo isso aqui é folha, tá? Isso aqui são as bainhas foliares. Então, é uma folha completa. Ela tem limbo, tem pecíolo e tem a bainha. Agora, nesse centro... Espera que o cursor não está indo. Foi. Nesse centro aqui, eu tenho o caule de verdade. Esse caule aqui, isso aqui foi cortado depois que a planta já deu a banana. Tá? Já deu essa penca de banana aqui, a árvore foi cortada, eu vejo isso. Aqui nesse miolinho aqui, eu tenho realmente um caule. Vocês conseguem imaginar que caule é esse, que está saindo aqui do centro? Esse caule é o escapo. Escapo é aquele caule que a planta emite na época da reprodução. Então, na época que ela vai se reproduzir, a bananeira emite um caule que sustenta aqui as flores, né, que vão dar origem às bananas. A gente fala mais disso na frente. Tá bom? Então, uma folha completa é aquela que tem limbo, tem pecíolo e tem bainha. Olha essas outras folhas aqui. Folha peciolada. Folha peciolada. Do caule, eu vejo aqui o nó, tá vendo? O nozinho, tinha uma gema aqui, a gema deu origem à folha. Aqui, pecíolo e aqui limbo. A folha peciolada é aquela que tem limbo e tem pecíolo, ela não tem bainha. Sim. Aliás, qualquer parte verde da planta faz fotossíntese. Não, toda faz. Né? É que tem órgãos mais especializados. Tem região que é mais especializada para fazer. Né? As células são ricas em cloroplasto lá, tem as nervuras que vão carregar os produtos dessa fotossíntese, mas o limão faz fotossíntese, tá bom? A maçã verde faz fotossíntese. Tem célula, tem cloroplasto lá, é capaz de fazer fotossíntese. É que a planta não pode depender só do limão para ela sobreviver, ela tem que ter os órgãos fotossintetizantes dela lá para fazer. Então, a folha peciolada, ela tem limbo e tem pecíolo, ela não tem bainha. Qualquer árvore que você sair da sua casa, for olhar aí fora, ela vai ter esse tipo de folha. É pecíolo e limbo, não tem bainha. O que pode acontecer muitas vezes é que o pecíolo, ele pode ser dilatado, ele pode ser gordinho. O nome disso é pulvino, vou escrever aqui o nome aqui embaixo. Pulvino. A pulvina é uma dilatação do pecíolo. As plantas, durante o dia, elas se movimentam a beça. Se a gente botar filmar a planta durante o dia, passar em time-lapse ela correndo, né, você vai ver que as folhas levantam e baixam o dia inteiro, ela se movimenta a beça. Esse movimento se dá, por exemplo, tem pouca luz, as folhas ficam mais dispostas para pegar luz. Tem luz demais, a folha tende a baixar. Por que ela baixa? Porque assim ilumina mais e aquece mais, né? Quando ela baixa, diminui a superfície que vai aquecer. Então, acredita-se que esse pulvino, esse pecíolo gordinho, que tem a base gordinha, na mangueira tem isso, nas leguminosas tem isso. Se você pegar esse pulvino e olhar, ele é gordinho, mas ele não é bainha, ele é só o pecíolo, que a base do pecíolo é gordinha. E acredita-se que esse pulvino aumente a capacidade da planta para fazer esses movimentos, da maior estabilidade para fazer esses movimentos.
Tá bom? Então, a bainha, a gente vai ver agora, é uma estrutura que abraça o caule, tá? Então, você tem um cabinho, o cabinho é pecíolo, se o cabinho for gordinho na base, pode ser esse negócio de pulvino que eu estou falando para vocês. Como é que eu troquei aqui? Professor, na apresentação do trabalho a gente vai ter que falar tudo isso, né? Da planta, não, no trabalho de vocês vão falar sobre uma família específica e vão falar coisas mais gerais. Das características botânicas que interessam, vão ser só as características botânicas da família de vocês, tá? Isso aqui é importante para vocês entenderem depois, quando vocês pegarem lá, for estudar a família de vocês, vocês vão ver esses nomes e vão saber do que se trata, tá bom? Vamos olhar essa folha aqui. Ó. Isso aqui é uma folha de um capim qualquer, aqui é uma cana de açúcar, né? Imagina assim. Ou qualquer capim. Capim é aquelas folhas que tem a folha mais comprida, né? Ela não tem cabinho. Se você tentar puxar, você vai ver que ela sai do caule. Tem um pedaço aqui que abraça o caule. Esse pedaço que abraça o caule é a bainha, tá? E a parte que está para fora é o limbo, que aqui está cortado para mostrar os detalhes na folha de gramínea. Tá? Na cana-de-açúcar a mesma coisa. Eu posso arrancar esse pedaço aqui e vai ter um pedaço que vai estar abraçando o caule. Esse pedaço que está abraçando o caule é a bainha. Então, essa folha tem bainha e tem limbo. Ela não tem pecíolo. Essa folha é chamada de invaginante. Tá? Folha invaginante. Ela tem limbo, tem bainha, mas não tem pecíolo. Uma bromélia, se eu arrancar uma folha dessa, eu vou ver que ela tem essa parte aqui, que é o limbo, e tem uma parte gordinha na base, mais larga na base. Então, ela vem assim e fica gordinha na base. Essa parte gordinha da base, que vai envolver o caule da bromélia, que é bem pequenininho, é a bainha. Tá? Então, essa folha é uma folha invaginante. Ela tem limbo e tem bainha. Não tem pecíolo. E existem também as folhas sésseis. A folha séssil só tem o limbo. Ela não tem bainha nem tem pecíolo. Do caule sai direto o limbo, como vocês estão vendo aí nessas figuras. Tá? Tem o caule e sai o limbo. Não tem bainha, não tem pecíolo. Folha séssil. Então, vamos recapitular os 4 tipos de folha para a gente entender como é fácil isso. Então, a folha simples, tá? Essa é a classificação de folha simples. A gente vai ver já as folhas compostas, que é a outra classificação. Para a folha simples, que são as folhas que podem ter limbo, pecíolo e bainha, ela pode ser completa, como o nome já diz. Completa tem o quê? Tem tudo. Limbo, pecíolo e bainha. Ah, uma coisa. Para ser folha, tem que ter limbo. Repararam que até a séssil ela só tem limbo. A completa tem limbo, pecíolo e bainha. A peciolada tem limbo, pecíolo. E vaginante tem limbo e bainha. E a séssil só tem o limbo. Então, para ser folha, tem que ter limbo. Então, vamos por eliminação aí. Completa, como o nome já diz, tem tudo. Peciolada, né, das 3 coisas que ela pode ter, o que vai faltar nela? Vai ser a bainha, né? Porque peciolada não podia faltar o pecíolo. Então, a peciolada tem limbo e pecíolo e não tem bainha. Na invaginante, eu vou ter o limbo e a bainha e não vou ter pecíolo. E na séssil, eu só vou ter limbo. Tá? Bem fácil. 4 classificações só para as folhas simples. Completa, peciolada, invaginante e séssil. Eu vou pular essa coisa de texto, que isso é para ficar para vocês já tem isso lá no cigarro. E eu quero que vocês reparem aqui nessa figura os números 1, 2 e 3. 1 é uma folha simples. Uma folha simples que a gente viu aqui, que pode ser completa, peciolada, invaginante e séssil. A número 1 é uma folha simples do tipo peciolada. Né? Tem pecíolo e tem bainha. Então, uma folha simples. Agora, vamos reparar a folha 2. Na folha 2, eu tenho uma folha toda dividida. Ela tem pecíolo também, tá vendo? Pecíolo. E o limbo não é inteiro, né? O limbo está dividido em partes menores. Essas partes menores são chamadas de folíolos. Folíolos. Deixa eu ver aqui também para que vocês estejam notando. Folíolo. Folíolo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folíolos. Tá? Tem... aí você vai falar, professor, por que isso aqui, isso tudo é uma folha e não são 7 folhas aqui? A folha sai da gema, então você vai ter sempre que olhar para o caule. Você olha para o caule, vê os nós entre nós, o que sai do nó
é a folha. Tá? Então, aí depois o que sai do caule, você vai ver se está dividido ou não. Se não tiver dividido, folha simples. Se tiver dividido, folha composta. E aí a gente vai ver os tipos de folhas compostas já já. Em 3, eu também tenho uma folha composta. Só que ela é composta mais de uma vez, ó, porque, olha aqui. Então, aqui eu tenho uma folha simples, só limbo. Aqui na folha 2 eu tenho os folíolos. E na 3 eu tenho o folíolo dividido em partes menores ainda. Tá? Partes menores ainda, que são os foliólulos. Mas a gente vai falar dessa 3 daqui a pouco. Espera um pouquinho que a gente vai falar da 3. Vamos ver os tipos de folhas compostas que estão aí até a 2. A 3 a gente vai falar daqui a pouco. Olhando nas de baixo, nas coloridas, aqui eu tenho uma folha simples, tá? Peciolada. Aqui embaixo eu tenho uma com 3 folíolos, né? Aqui eu tenho uma outra folha composta, com vários folíolos. E aqui eu tenho uma folha que é desse tipo 3 aqui, em que o folíolo está dividido em partes menores ainda. Ela é chamada de recomposta, tá? Bom, as folhas compostas, eu vou falar das classificações que ela possui. Está naquele slide anterior com texto, vocês vão ter isso no cigarro de vocês. Ela pode ser composta de 2 ou 3 folíolos. Ela pode ser composta de um folíolo também. Mas quando ela tem um só folíolo, é complicado da gente, às vezes, identificar, porque como ela só tem um folíolo, ela fica parecendo uma folha simples. Eu vou falar melhor dela no final, que é a chamada de unifoliolada. Então, as primeiras 3 classificações de folhas compostas, elas se dão de acordo com o número de folíolos. Pode ser 1, 2 ou 3. Então, unifoliolada, que eu vou falar melhor depois de falar das compostas, porque ela é evolutivamente uma redução da folha composta, que acabou ficando com um folíolo só, então ela acaba parecendo muito uma folha simples. A bifoliolada é a folha composta que tem 2 folíolos, e a trifoliolada é a composta que tem 3 folíolos. Tranquilo, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma folha bifoliolada, e embaixo uma folha trifoliolada. Feijão é uma folha trifoliolada. Vamos olhar essas 2 folhas aqui. Então, essa aqui ela já tem vários folíolos, né? Não preciso contar, não. 1, 2 e 3 eu conto. Agora, para cima disso é outra classificação. Vamos olhar essa primeira figura da esquerda. Eu tenho aqui o caule, olha os nós aqui do caule. O que saiu é a folha. Então, do caule saiu isso aqui. O cabinho da folha é pecíolo, mesma coisa na folha composta, pecíolo. E o que seria o limbo, ele está dividido em folíolos. Folíolos. Ah, outra coisa, só voltar nesse slide aqui. Dá muita vontade de falar bifoliada, trifoliada, tá? Mas não é. Foliolada, porque é o número de folíolos, não o número de folhas. Tem uma planta na África, no deserto da Namíbia, que chama Velvitschia, se não me engano, a Velvitschia é uma planta que a folha cresce infinitamente e ela só tem 2 folhas na vida toda dela. E a folha vai crescendo sem parar. É uma planta fantástica. Essa é uma planta bifoliada, ela só tem 2 folhas, tá? Mas a bifoliolada, você está falando da folha que tem 2 folíolos, trifoliolada da folha que tem 3 folíolos. Voltando para essa aqui. Essa aqui tem vários, eu não preciso contar. Tem mais de 3, eu não vou... É outra classificação. Do caule até começar o primeiro folíolo, eu tenho o pecíolo, tá? E aqui, o que seria o limbo, eu tenho folíolos, tá? Folíolos. Essa parte no centro, que seria a nervura central de uma folha simples, no limbo, né? A gente chama de raque, tá? Raque. Coloquei para você. O raque é masculino. Eu falo a raque direto, mas é masculino, tá? O raque. Então, o eixo que sustenta os folíolos chama-se raque. Quando eu tenho a folha nesse aspecto, o aspecto de pena, parece uma pena de uma ave, né? Tem raque e tem os folíolos saindo assim. Ela é chamada de penada ou pinada. Vou anotar aqui o nome. Pinada ou penada. Eu gosto muito do nome penada, que faz a gente lembrar da estrutura da pena, né? Mas o nome mais usado aí é pinada mesmo. Aí que
Quando eu troco de tela, o slide não vai. Pronto. Essa aqui é a mesma coisa. Ó. Tem o rack e os folíolos partindo dele, tá? Como esse aspecto de pena. Existem dois tipos de folhas pinadas. As paripinadas e as imparipinadas. São pinadas que têm números pares de folíolos, paripinada, e as que têm número ímpar de folíolos, imparipinada. Certo? Precisa contar os folíolos? Não, olha a terminação. Terminou em 1, é uma folha imparipinada. Você pode querer contar tudo aí para tirar a prova, mas vai dar no mesmo. Terminou com 1, imparipinada. Terminou com 2, paripinada. Tá certo? Essas são as pinadas. Então, recapitulando. Unifoliolada, bifoliolada, trifoliolada. Tranquilo. Quanto ao número de folíolos que tem. Depois, as pinadas. Pinada pode ser dividida em paripinada e imparipinada. Outra folha composta aí que não dá para se enquadrar nenhuma dessas. Vamos olhar para essa folha. Eu tenho vários folíolos. Professor, por que isso aqui não são várias folhas? Você tem que olhar para o caule. Então, aqui para trás está o pecíolo e lá atrás está o caule. Lá estão os nós entre nós. Então, o que sai é a folha. Então, sai isso aqui. Então, essa folha tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, se eu contei certo. 8 folíolos. Né? Mas eu não vejo assim. Olha o que tem de interessante nessa. Aqui está o pecíolo e todos os folíolos partem do mesmo ponto. Essa filotaxia é chamada de digitada, como se fossem os dedos, né, numa mão, digitada. Então, eu tenho essa folha composta digitada. Os folíolos partem do mesmo ponto. Certo? Então, para cá eu tenho pecíolo. Nesse caso aqui, eu não tenho rack para sustentar os folíolos como eu tenho nas pinadas. Os folíolos saem todos aqui da pontinha do pecíolo. Todos do mesmo, da base. Tá? Da base não, do ápice do pecíolo. Todas saem do mesmo ponto. Olha essa folha aí. Pelo que a gente sabe até agora, a gente classificaria essa folha como uma trifoliolada, né? Porque tem 3 folíolos. Mas essa, eu digo para vocês, não é uma trifoliolada, é uma folha digitada. Por que ela é digitada? Porque todos os folíolos partem do mesmo ponto. Aí você vai dizer para mim, professor, então como é que eu vou saber quando é digitada, quando é trifoliolada? Primeiro, é raro ter digitada com 3 folhas, mas é bem fácil. Vou voltar lá no slide das trifolioladas para a gente olhar aqui do lado uma folha trifoliolada. Então, do caule, saiu a folha. Então, a folha está dividida em 3 folíolos, trifoliolada. Por que essa aqui não é digitada? Porque os folíolos não estão saindo do mesmo ponto. Vamos reparar aqui, eu tenho pecíolo, aí aqui sai um folíolo para um lado, outro para o outro. Eu tenho um eixo aqui no meio, e o outro folíolo, começando nesse ponto onde eu botei o cursor. Aqui está o folíolo. Não estão saindo os 3 do mesmo ponto. Como eu chamo essa estrutura aqui no meio? Pensa. Rack. Tá? Rack. Outra coisa, eu quero que vocês prestem muita atenção, quem está deitado aí, só ouvindo, olhe para o celular, olhe para o slide. Quem está no computador, melhor, que vê maior. Essa folha aqui, quando a gente faz as aulas, sem ser esse novo momento da gente, quando a gente tem as aulas presenciais, a gente faz as práticas no laboratório, aparecem muitas folhas desse jeito aqui, e normalmente, logo depois da primeira aula de folha, a tendência é o aluno chamar isso aí de folha digitada. Mas não é digitada, vamos reparar, ela não tem os folíolos separados. O que está acontecendo com essa folha? Ela tem o limbo extremamente recortado. Existe até classificação para esses nomes aí, pinatisecta, pinatífida. Eu nem sei se estou falando o nome certo, faz tempo que eu não trabalho com isso. Mas o que tem de interessante? Ela é simplesmente uma folha simples com um limbo bastante recortado. Então aqui, ó, tá vendo? Extremamente recortado, mas não tem os folíolos separados. Então isso é folha simples. Folha simples, como eu classifico? Completa, peciolada e vaginante céssio. Folha digitada é a classificação de folha composta. Então, a primeira coisa que você vai fazer, até na atividade, está lá no cigarro para vocês,
eu já estendi o prazo para vocês, de cada aula de terça, olhar se a folha é simples ou composta. Olhei o caule, no caule o que sai é a folha. Aí eu vou olhar, é dividido, então é folha composta. Vou classificar lá, unifoliolada, bifoliolada, trifoliolada, pinada, paripinada, pinada, imparipinada, digitada, etc. Se a folha for simples, aí eu vou classificar como? Completa, peciolada, invaginante e incesso. Olha essa outra folha aí. Com certeza todo mundo já viu essas plantinhas, já até brincou de arrancar isso, depois soprar. Vamos olhar parte a parte, por favor, prestem bastante atenção aqui na imagem, eu vou estar passando por som em cima. O cabinho de qualquer folha, né, o eixo de sustentação, para não ficar feio, né, cabinho muito feio. Pecíolo, tá? Pecíolo. Tudo isso aqui seria o limbo, só que o limbo está dividido em folíolos. Folíolo. Só que, repare, o folíolo está dividido em partes menores ainda, que são os foliólulos. Foliólulos. Então, eu vou colocar aqui. Folíolo. Dois pontinhos. Foliólulo. Folíolo, foliólulo. Então, a subdivisão do limbo é o folíolo. A subdivisão do folíolo é o foliólulo. Certo? Tranquilo, né? Não estou nem classificando a planta, só vendo as regiões que ela tem. Bom, até começar o primeiro folíolo, eu tenho o pecíolo. Daqui até o final, eu tenho o quê? Raque. Raque. Agora, reparem que o folíolo ele está dividido em foliólulos e também tem o eixo que sustenta os foliólulos. Esse eixo que sustenta os foliólulos é a raquetéula. Então, volta. Raque sustenta os folíolos. Raquetéula sustenta os foliólulos. Então, raque, ó. Raque é o grandão que está sustentando todos os folíolos. E raquetéula é a menorzinha que está sustentando os foliólulos. Eu vou colocar aqui também. Raque, 3 pontinhos, raquetéula. A imagem congelou porque aqui não foi. Vou escrever de novo. Raquetéula. Foi. Raque, raquetéula. Então, raque sustenta o folíolo e raquetéula sustenta os foliólulos. Parece confuso, né? Muito nome. Mas não é, tá? Raque vai sustentar o folíolo, raquetéula sustenta o foliólulo. A subdivisão do limbo é o folíolo, a subdivisão do folíolo é foliólulo. Ok? E tem mais nome ainda. Vamos lá. Reparem, aqui é pecíolo, né? Pecíolo, cada um desses é um folíolo. Só que o folíolo também tem um pecíolozinho. Tá vendo essa parte limpa aqui? Esse chama-se peciólulo, é o pecíolo do folíolo. Então, pecíolo é da folha. Peraí. Pecíolo é da folha. Do folíolo é peciólulo. Peciólulo. Então, folíolo, foliólulo. Raque, raquetéula. Pecíolo, peciólulo. Vamos olhar mais para a gente entender isso aí. Ficou um monte de nome solto no ar, né? Vamos olhar mais. Pronto. Sempre olhar para o caule e ver o que sai do caule. Então, eu vou lá no caule, olho o que saiu é a folha. Tudo isso aqui é uma folha. O cabinho da folha, até começar o primeiro folíolo ali, eu tenho pecíolo. Daqui até o final, pecíolo daqui até o final, raque. Tudo isso aqui seria o limbo, só que o limbo está dividido em partes menores, que são os folíolos. E os folíolos em partes menores ainda, que são os foliólulos. Tá? Os folíolos ficam presas no raque. Ou raques, tá vendo? Tem essa palavra também, pode usar uma ou outra. Na verdade, existe um nome raque, que é o nome em português, e raques, com CH, que é o nome em latim.
Mas aí resolveram aportuguesar o Raques latino e botaram Raques com acento, Q, o I, que também existe. Eu prefiro usar o nome Raque, mas todos são usados aí. Recapitulando, pecíolo até começar o primeiro folíolo. Começou o folíolo, aí já vou ter esse eixo no meio que sustenta os folíolos, a Raque. O limbo está dividido em partes menores, que são os folíolos, e os folíolos em partes menores ainda, que são os foliólulos. E pecíolo é o cabinho da folha. O cabinho do folíolo, que nessa planta é bem pequenininho, está aqui na base, é o peciólulo. Vamos olhar nesse esquema aí, para a gente entender melhor. Então, vamos olhar juntos, olhem aí o número 1. O 1 é o cabinho de toda a folha. O cabinho da folha é pecíolo. Não importa se a folha é simples, folha é composta. O eixo de sustentação da folha, pecíolo. Tudo isso aqui seria o limbo, mas o limbo está dividido. Então, eu vou chamar de limbo. Ele está dividido em quê? Em folíolos, e os folíolos divididos em partes menores ainda, que são os foliólulos. São essas folhinhas minúsculas aqui. Então, isso aqui seria um folíolo, e o menor, a divisão do folíolo, é o foliólulo. Até começar o primeiro folíolo, eu tenho pecíolo, que é o 1. Daqui para cima, eu tenho Raque. Tá? O Raque. Então, o Raque sustenta o folíolo. Agora, ele tem foliólulos, e o eixo que sustenta os foliólulos é a raquetéula. Os foliólulos é a raquetéula. E pecíolo é da folha. O pecíolo do folíolo é o peciólulo. Peciólulo. Certo? Então, vocês sabem mesmo quem é um. Podem falar aí para vocês, da cabeça de vocês. Se quiser falar, escrever, pode escrever. Um é pecíolo. Pecíolo. 2 é o quê? 2 é o pecíolo do folíolo. Peciólulo. Peciólulo, exatamente. Tá? 2 é o peciólulo. Agora, 3 é esse eixo que sustenta os folíolos. Como eu chamo esse eixo que sustenta os folíolos? Raque, muito bem. Estou gostando de ver. Bom quando vocês participam. Fico feliz pra caramba. Raque. Agora, em 4, no 4, aqui eu tenho as partes menores do folíolo. Tudo é um folíolo, né? Mas aí as subdivisões do folíolo. Como é que eu chamo as subdivisões do folíolo? Falem comigo. Foliólulos. Foliólulo, muito bem, muito bem. Foliólulo. E 5, eu tenho o completo aqui, né? Como é que eu chamo 5? Folíolo. Folíolo, muito bem, folíolo. E 6, o que é 6 aqui? Esse eixo que sustenta os foliólulos. Quem é 6? Raquetéula. Raquetéula. Vá treinando os nomes, que os nomes são chatos mesmo. Raquetéula. É a raquezinha, né? A raque sustenta... Peraí. A raque não, né? O raque sustenta os folíolos. A raquetéula sustenta os foliólulos. Muito bem, estou feliz. Então, 1 pecíolo, 2 peciólulo, 3 raque, 4 foliólulo, 5 folíolo, 6 raquetéula. Isso é questão de prova, viu? Estudem isso aí. Mas eu não sei se vai cair na prova de todo mundo, porque eu fiz um banco de questão e o CIGA escolhe aleatoriamente as questões de vocês. Mas eu lembro que essa questão está lá, beleza? O slide já está disponibilizado para vocês, já está lá no CIGA. E essa aula está sendo gravada e eu vou colocar essa aula também online para vocês assistirem, tá? Pelo YouTube, sei lá como é que eu vou fazer, mas esse final de semana eu vou trabalhar nisso. Não só essa, como a de caule raiz, que ficou horrível, e eu vou gravar outra sozinho aqui em casa e coloco, disponibilizo para vocês, tá bom? Vamos olhar esse monte de folha aí, sem prestar atenção na legenda. Isso eu peguei de um trabalho, então... Quando você trabalha com um certo grupo de plantas que tem folhas compostas, então a gente tende a ter nomes específicos para certos grupos, que não é a função da gente aqui no curso básico de Botânica 1. Eu quero que vocês olhem para essas folhas e entendam se ela está dividida, o que está dividido, e a classificação básica dela. Então, aleatoriamente, eu vou apontar algumas folhas aqui para a gente olhar. Primeiro, H. H é uma folha simples. Então, aqui está o caule. Do caule, o que sai é a folha. O limbo não está dividido. Folha simples.
peciolada, ou talvez, eu não sei se quiseram mostrar aqui uma bainha, mas enfim, uma folha simples, o limbo não está dividido em nada. Agora, em I, a gente tem aquele primeiro caso que eu falei que é mais difícil da gente reconhecer, que são das folhas unifolioladas. Uma folha unifoliolada, ela tem um único folíolo. E se ela tem um folíolo só, ela fica igualzinho uma folha simples, né? Mas olha o que tem de diferente dela aqui. Ela vai ter uma espécie de articulação. Então, tem que ter um pouquinho de experiência para reconhecer uma folha composta unifoliolada, que durante o processo evolutivo, ela reduziu os folíolos a um único folíolo. Mas até eu tenho dificuldade. Você olha a planta assim, sem reparar, é uma folha simples, né? É um folíolo só, mas existem as folhas compostas unifolioladas, e você percebe por essa articulação aqui, que seria um resquício do RAC, tá? Na folha bifoliolada, que eu tenho aqui do lado dela, folha bifoliolada. Bifoliolada, 2 folíolos, pronto, acabou. 3 folíolos, lembrando que os 3 não estão saindo do mesmo ponto. Então, aqui na K, eu tenho 2 folíolos saindo desse ponto e o outro folíolo saindo mais de cima, uma folha composta trifoliolada. Em L, eu já não tenho a trifoliolada. Em L, eu tenho as 3 folhas saindo do mesmo ponto. Você está vendo aí? 3 folhas, as 3 folhas saem do mesmo ponto, então é uma folha digitada. Não olhem para cá que ela vai ter uma nomenclatura própria dela. Eu quero que vocês entendam que se sai do mesmo ponto, digitada, tá bom? Agora, olha M. M deu uma doideira aí na folha. Daqui até aqui pecíolo, daqui até aqui RAC, a RAC dividida em folíolo, e o folíolo dividido em foliólulo. Foliólulo. Eu falei tanto das regiões e não falei o nome da classificação, né? Quando aparece o foliólulo, a folha é recomposta ou bipinada. Tá? Recomposta ou bipinada. Então, você, quando pega a folha, olha para o caule, olha o que sai do caule, é a folha. A folha está dividida uma vez em folíolo, tem só folíolo, aí é uma das classificações de composta. Agora, se o folíolo está dividido em foliólulo, se ela tem foliólulo, aí ela vai ser uma recomposta, tá? Lembrando que recomposta é um tipo de composta. Mas apareceu foliólulo, aí você já pode chamar de recomposta, tá? Mesmo que tenha nomenclaturas diferentes para grupos específicos. O que eu quero que vocês saibam, se ela dividiu de novo, você vai chamar de recomposta ou bipinada, ok? Vamos olhar aqui a C e D. Então, na C eu tenho o que sai do caule é a folha, pecíolo, o limbo está dividido em folíolo, mas não está dividido em foliólulo. Então, lembra do aspecto de pena, do RAC, né, as folhas saindo ali, os folíolos saindo, né, terminando em 1. Então, essa é uma pinada ímpar e pinada. Em D eu tenho uma pinada par e pinada. Em E eu tenho o quê? Digitada. Todos os folíolos partem do mesmo ponto. Em F, vamos olhar. Então, você vai olhar as subdivisões. Primeiro, cheguei lá para fazer minha atividade. Peguei uma folha, vou olhar as divisões. Pecíolo, um pedacinho aqui de RAC, um folíolo aqui na ponta, e esse aqui, esse folíolo está dividido em 2. Divisão de folíolo é foliólulo. Apareceu foliólulo, recomposta ou bipinada. Agora, por curiosidade, existem também as folhas que são chamadas de tripinadas. Tripinadas. Vamos olhar as divisões da A. É só por curiosidade, tá? Isso aqui eu não vou cobrar de vocês, não. Eu só conheço uma planta que é assim. Aqui tem o caule. Até começar o primeiro folíolo, pecíolo. Até o final, RAC. Cada uma das divisões do limbo seriam folíolos. Tá? Folíolos. Mas repare que os folíolos estão divididos em foliólulos. Foliólulos. E os foliólulos também estão divididos em partes menores ainda, que seriam os foliólulos de segunda ordem. Então, nesse caso, ela é tripinada. Ela seria pinada 3 vezes. Mas isso aqui é só por curiosidade, tá? Não se preocupem com isso. Uma planta que tem folha assim é a moringa. Se vocês pegarem a folha da moringa tem bastante plantado por aqui, por Mossoró. Se vocês conhecerem a planta, dá uma olhada lá que você vai ver que o foliólulo também é subdividido.
Ok? Então, classificação de folha composta. Ela pode ser, se ela tiver 1, 2 ou 3, 5. Unifoliolada, bifoliolada, trifoliolada. Tem as pinadas, que tem aquele aspecto de pena, né? Você olha, tem o rack. Se terminar em 1, é uma pinada ímpar e pinada. Se terminar com 2, pinada par e pinada. Temos as digitadas e temos as recompostas ou bipinadas, que são as que vão ter foliolo, vão ter raquitela. Isso a gente só vai encontrar nas recompostas. Então, quando vocês forem fazer atividade, lá tem, na observação está escrito lá, não vale fazer só folha simples. Tem que fazer recomposta também, tem que fazer composta e recomposta para treinar essa nomenclatura. Folha simples, eu vou classificar só como completa peciolada invaginante céssio. Quando tiver subdivisões, aí que eu vou ver se ela é unifoliolada, bifoliolada, trifoliolada, digitada, pinada, paripinada, pinada, imparipinada ou recomposta. Bastante nome, né? Então tem que dar sempre uma recapitulada para lembrar, porque a botânica 1, a organografia, a gente vai estudando os órgãos e cada dia vai aparecendo nome novo. Um não, vários, né? Passar o slide. Olhem para essa folha. Essa é a folha popularmente conhecida como pata de vaca. É um gênero de leguminosa chamado baunilha. Tem espécies nativas aqui na Caatinga, próximo da gente, que a gente popularmente conhecida como mororó. As baunilhas têm uma folha composta de 2 folíolos, mas ela não é bifoliolada porque os folíolos são unidos. Quando eu tenho esse caso especial de uma folha com os folíolos unidos, eu tenho uma folha chamada de bilobada. Bilobada. Então, bilobada, ela parece uma folha simples, né? Porque ela está unida, mas ela não é. Ela é uma folha composta de 2 folíolos unidos. Dentro do grupo, desse grupo baunilha, você vai encontrar, dependendo da espécie, plantas que têm os folíolos bem unidos e plantas que têm os folíolos quase separados. Tá? Vai encontrar de tudo. Mas encontrou essa folha com esses 2 lóbulos, é uma folha bilobada e é uma folha composta e não uma folha simples. Agora vamos olhar nervação. Nervação é você pegar a folha, olhar contra a luz e ver como os vasos condutores estão passando por ali, né? E nas folhas tem padrões. Vocês vão ver na prática de vocês, se eu não me engano, eu pedi para vocês pegarem 10 folhas aleatórias. Então, por favor, não façam olhando do livro, peguem uma folha aí no quintal, sei lá, no mato aí, para olhar realmente e ver esses padrões. A gente vai ver aqui por imagem, eu espero conseguir mostrar de uma forma legal para vocês. Esse slide aqui está com os nomes, mas depois eu volto neles, eu quero que vocês vejam as fotos. Bom, essas 2 primeiras fotos aqui, eu tenho essa plantinha, eu conheço ela popularmente como agulha, ou agulheiro. Ela tem uma folha extremamente fina. E se eu for olhar contra a luz, às vezes é até difícil de ver, tem que olhar numa lupa. Ela tem uma única nervura. Ela tem uma única nervura. A folha que tem uma única nervura é chamada de uninérvia. Uma nervura só, muito fácil, né? Nas aulas práticas, pela minha experiência com os alunos no laboratório, muitas vezes eles pegavam capim, e no capim tem uma nervura central mais proeminente. E as nervuras secundárias, que são paralelas a essa nervura central, são muito fraquinhas. Então, às vezes, na classificação, colocava lá como uninérvia. Não. A uninérvia são folhas extremamente finas. São folhas aciculares. Aciculares são que a gente chama de folha com forma de agulha. Por quê? Porque ela só tem uma nervura. Os tecidos condutores transportam os alimentos, né? Tanto a seiva elaborada, depois do processo da fotossíntese, quanto a seiva bruta. Elas vão por vasos diferentes, mas passam pelos feixes condutores, que é o que aparece para a gente quando a gente olha contra a luz, que é a nervação ali da folha. Então, quando você tem esses feixes, a folha muito larga, não tem como uma única nervura passar o alimento para todas as células dessa folha. Então, planta que tem uma única nervura, ela tem que ser uma folha muito estreita, muito fina. Tá? Muito fina.
Se ela for mais larga, não tem como esse alimento que passa na única nervura que ela tem ser levado para as células adjacentes a perder de vista. Então, a folha que tem uma única nervura, ela não consegue se alargar. No capim, ele tem a folha central, a nervura central mais adensada, mas as nervuras secundárias partem dela ali, vão crescendo paralelas a ela, tá? Bem mais fininhas, mas se olhar contra a luz com cuidado, você consegue ver que ela tem as nervuras sempre paralelas às nervuras centrais. Quando eu tenho a nervura paralela à nervura central, o nome dessa nervação é paralelinérvia. Tranquilo, é uninérvia, uma nervura só. Quando as nervuras são paralelas, paralelinérvia. Agora, as árvores que a gente tem por aqui, se você olhar, a maior parte dela vai ter esse tipo de folha aqui. É a chamada de peninérvia. Na peninérvia, eu tenho o eixo central, a nervura central, né? As nervuras secundárias partindo dela, e depois eu tenho uma reticulação, uma formação de uma rede de nervuras. Você olha contra a luz e é até bonito. Eu vou mostrar uma foto aumentada para vocês. Mas sempre que tiver esse aspecto de pena, que é o mais comum nas árvores, a gente vai ter essa folha chamada de peninérvia. As nervuras parecendo a pena, peninérvia. Aqui do lado, a mesma coisa, uma peninérvia. Ok? Olha como é uma peninérvia em mais detalhes. Então, na peninérvia tem a nervura central, as secundárias partindo dela, e depois o retículo, essa formação dessa rede de... Nossa, parece que entrou aqui em casa. Gritando. E as nervuras formando essa rede. Aqui do lado, eu tenho uma folha paralelinérvia. Repare, as nervuras paralelas. Mesmo as nervuras secundárias bem fininhas, terciárias bem fininhas, paralelas sempre à nervura central, que é essa aqui mais escura. É só um pedaço da foto para a gente ver como as nervuras são paralelas. Tá? Bom, todas essas plantas, as nervuras são paralelas, mas elas não são iguais. Nessa primeira figura, o que nós temos? Uma folha, que se eu não me engano é do milho, eu tenho a nervura central bem mais adensada e as nervuras secundárias paralelas a essa nervura central. Paralelinérvia, pronto, acabou. Mas olha aqui embaixo nessa helicônia, na bananeira de jardim. Eu tenho a nervura central e perpendicular à nervura central eu tenho as nervuras paralelas. As nervuras paralelas, ó, não seguem a nervura central, como no caso da paralelinérvia, tá vendo? Ela é perpendicular, ou pelo menos tem alguma angulação, ela não segue paralela à nervura central. Mas são paralelas. Se eu aumentar aqui, eu vou ver que tudo é paralelo. Mesma coisa nessa outra aqui, que está com a florzinha e tudo. Então, na folha eu tenho a nervura central, tá? E partindo, as nervuras secundárias são paralelas entre elas, mas não de acordo com a nervura central. Essas aqui seriam a mistura da peninérvia com a paralelinérvia. Então, ela é chamada de peniparalelinérvia. Peniparalelinérvia. Vamos olhar essa outra folha aqui. Essa folha ela é bem peculiar, porque ela tem as nervuras secundárias, ó, curvas. Olha, essa aqui é a folha do juazeiro. O juazeiro também tem as nervuras secundárias, ó, curvas. Então, o nome dessa, bem criativo, curvinérvia. As nervuras são curvas. Curvinérvia. Mas repare, ela também reticula, assim como a peninérvia, né? Se eu aumentar aqui, eu vou ver que tem um emaranhado de vasos de inervação que eu não tenho nas paralelas. A paralelinérvia e a peniparalelinérvia, as nervuras vão ser sempre paralelas. A diferença entre elas vai ser estar de acordo com o eixo central ou perpendicular ao eixo central. No caso dessas, da peninérvia, eu tenho o retículo e na curvinérvia eu também tenho o retículo. Mas as nervuras secundárias são curvas, o que diferencia daquele aspecto de pena das peninérvias. Aqui eu tenho as chamadas de palminérvias. Palminérvia, que as nervuras irradiam como se fosse a palma da mão. Por isso, palminérvia. Os nomezinhos da inervação são bem criativos, né? São bem autoexplicativos. Então, mas se eu aumento, eu também tenho reticula, tá? Ela também não é do grupo das paralelas, é do grupo das que reticulam.
que lá na frente a gente vai falar disso quando for falar de monocotiledônia e dicotiledônia, que não são os nomes mais usados hoje, mas continua sendo bem didático e separa dois grupos de planta que ajuda a gente a identificar lá na frente. Essa aí, que não é muito autoexplicativo, que é chamada de peltinérvia. O que a peltinérvia tem diferente das outras? As nervuras irradiam do centro do limbo. Então, o pecíolo se insere no centro do limbo e dali surgem as nervações. Se as nervações partem do centro do limbo, eu tenho uma chamada peltinérvia. Se eu não me engano, pelt é um tipo de escudo grego antigo que tem esse formato. Então, por isso, peltinérvia. Certo? Peltinérvia, as nervuras irradiam do centro do limbo. Vamos olhar todas aqui nesse esquema. Uninérvia, uma única nervura. Peninérvia, com aspecto de pena. Lembrando, ela reticula. Paralelinérvia, as nervuras paralelas, seguindo a nervura central. As nervuras secundárias são paralelas, seguindo a nervura central. Peniparalelinérvia, as nervuras também são paralelas, mas elas não seguem a nervura central. As nervuras são perpendiculares à nervura central. Não quer dizer que seja um ângulo de 90 graus perpendicular certinho, não, tá? Se elas forem paralelas, mas não seguirem o eixo da nervura central, elas são peniparalelinérvias. Se elas seguem o eixo da nervura central, elas são paralelinérvias. Palminérvia, igual a palma da mão. Curvinérvias secundárias são curvas. E a peltinérvia, quando as nervuras irradiam do centro do limbo. Beleza? Vimos aí todas as nervações. Mas, de vez em quando, a gente vai pegar uma folha que vai ficar confuso, tá? Sempre acontece. Mas, de um modo geral, isso aí cai muito bem. Eu acho que, na prática, vocês não vão ter dificuldade para fazer isso aí, não. Quanto à consistência, a consistência é uma coisa um pouco relativa. Consistência é importante também para quando a gente for aprender a fazer coleta de material científico, para herbolizar, que a gente tem que fazer as anotações científicas. Essas anotações, a gente anota o que se pede, que é cor e consistência. Então, a consistência, depois que a planta for seca, a consistência vai se perder, a coloração vai se perder. Tem uma definição aí para vocês, mas eu prefiro explicar como eu faço quando eu estou no campo e vou fazer a anotação da planta. Eu pego a folha e mexo nela. Para ver consistência de folha, você vai mexer na folha. Se a folha for totalmente maleável, aquela folha que você dobra para um lado, dobra para o outro, ela não quebra, é uma folha chamada de membranácea. Membranácea é aquela folha que você mexe nela, dobra, ela não quebra. Agora eu vou pular a cartácea e falar da coriácea. Coriácea é a folha rígida, dura. Então eu tenho uma folha muito maleável, a membranácea, e a folha dura, rígida, é a coriácea. Qualquer coisa no meio do caminho seria cartácea. Eu costumo, em campo, chamar de folha cartácea aquela folha que é maleável, mas na hora que eu dobro ela tem certa resistência e ela quebra, faz tec. A folha fez tec, eu chamo de cartácea. Dobrei, não balançou, não quebrou, membranácea. Ela dobra, mas ela quebra, cartácea. Ela é dura, coriácea. Tá? E, por último, essa aí não causa dúvida nenhuma, que é a crassa. Folha crassa é a folha suculenta. Todo mundo que conhece a babosa é uma folha que tem um tecido especializado lá para reserva de líquido, que é o chamado parênquima aquífero, que é a mesma coisa que a gente encontra no cladódio, lá nos cactos, né? Parênquima aquífero. Só que o cacto é o caule, é o cladódio. Na babosa é a folha. Folha suculenta chama-se crassa, tá bom? Folha crassa. E agora nós vamos falar de modificações foliares. Alguma pergunta, gente, pode escrever aí, que eu estou pulando os temas. Falei de inervação, já pulei para consistência, já estou falando de modificação foliar. Então, qualquer coisa é só falar comigo, ou eu estou com fone, pode falar, ou pode digitar aí no chat que eu estou olhando também. Eu me desgasto mais, é muita coisa. Mas é fácil, entendeu? Daqui a pouco, quando você olhar os slides novamente, ou assistir essa aula mais uma vez, você vai ver que é muito simples. Tudo que a gente está vendo hoje é muito fácil. E a atividade é exatamente para você treinar isso que a gente está vendo hoje. Então, a gente vai ter essa aula teórica com bastante conteúdo. Vocês vão ter aí o tempo para fazer a atividade de vocês. E essa atividade, você vai ser obrigado a rever esses temas. Então, fazendo 10 folhas,
você vai ver que você vai fixar isso melhor. É a forma que eu achei mais interessante para fixar a matéria, é vocês fazendo mesmo a atividade, desenhando a folha, tá? Tá tudo explicadinho lá na atividade. Modificações foliares são estruturas que têm origem de foliar, mas que têm funções específicas ali para a planta. Não é como a folha lá que está lá para fazer fotossíntese. São estruturas que têm origem foliar, mas que têm funções específicas. Primeiro tipo, catáfilo. Nós já falamos de catáfilo aqui quando a gente falou do bulbo. Lembra quando a gente falou? O bulbo é o caule subterrâneo de reserva, que ele é formado por uma estrutura caulinar, que é o prato, que ele é envolto, recoberto por folhas modificadas, que são chamadas de catáfilo. O catáfilo é a folha modificada que tem a função de proteger gemas. Proteger gemas. Então, nessas duas fotos aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma gema e tem umas folhinhas que estão recobrindo. A gema é o tecido meristematático, portanto, que vai dar origem a continuar o crescimento do caule, ou vai dar origem a folhas, flores, etc. Aqui também, tá vendo as gemas? A planta está aqui e as gemas estão protegidas por essas folhinhas modificadas, as escamas que estão recobrindo as gemas, são chamadas de catáfilo. Então, a função principal do catáfilo é a proteção das gemas. Para que mais que serve o catáfilo? No caso do bulbo, ele também está protegendo a gema. O prato nada mais é do que uma gema. Então, o prato, que é essa estrutura aqui central, que a gente descarta quando vai cortar uma cebola para comer, essa partezinha rígida que a gente joga fora, que tem as raízes aqui para baixo, e essa parte aqui é o prato. O prato nada mais é do que uma gema. E essa gema está protegida pelos catáfilos. No bulbo, o catáfilo tem uma segunda função, que é a reserva de nutrientes. Tá? O catáfilo no bulbo também reserva nutrientes, além de proteger o prato, né, que é a gema. Espinho. Espinho é uma outra modificação foliar. Então, o espinho é uma folha modificada para evitar a perda d'água, principalmente. Tá? Então, como é que o espinho evita que a planta perca água? É o que eu falei para vocês. Folhas largas, a iluminação aquece, quanto maior a superfície de contato, mais água a planta perde. Para você ter noção, na Caatinga, aqui onde nós estamos, por exemplo, a gente não encontra planta com folhas muito largas, né? Na floresta amazônica, na Mata Atlântica, que é uma floresta úmida, a gente encontra plantas com folhas largonas, né? Por que a gente não tem folha larga aqui? Porque quanto mais larga for a folha, mais ela aquece, mais água ela perde. O espinho é o ápice da redução, né? Então, reduziu ao máximo até que o espinho nem fotossíntese faz. O espinho está aqui... a redução total para evitar a perda d'água. Então, ela faz fotossíntese aí pelo caule, pelo cladódio, mas o espinho é essa redução máxima para evitar a perda d'água. O espinho tem outra função também, evitar a herbivoria, né? Nenhum animal quer comer uma planta cheia de espinho. É difícil para ele. Então, é uma forma de proteção da planta também, a presença dos espinhos. Agora, nas plantas existem duas coisas que espetam. Uma coisa é o espinho, a outra coisa é o acúlio. Como é que eu sei qual é um, qual é outro? Como o espinho, uma folha modificada, ele tem tecido condutor, né? Então, ele passa tecido condutor dentro dele, ele está ligado à parte interna da planta. E o acúlio, que também espeta, que a gente vai chamar de espinho, é só uma projeção epidérmica. Então, tem essas projeções que espetam, que servem para a planta para proteção contra a herbivoria também, mas como não tem tecido condutor, não tem origem foliar, não é modificação foliar. Espinho é modificação foliar e acúlio não é. Outra modificação foliar, gavinha. Gavinha é uma folha modificada. Tem gavinha que é caule modificado também, que a gente encontra naquelas plantas que a gente viu na aula passada, caule trepador. Tem caule trepador volúvel que se enrosca, tem o caule trepador sarmentoso, que é aquele que tem alguma estrutura que auxilia a planta na escalada. Então, a estrutura principal que as plantas possuem é a gavinha, que também é uma folha modificada, que tem a função de auxiliar a planta na escalada dela, as plantas trepadeiras sarmentosas. É essa molinha que a gente encontra na uva, no maracujá, tá? Que a gente já viu lá na aula de trepadeiras.
Outra modificação foliar é a bráctea. Eu achei que estava aparecendo aqui no slide, mas não estava. Vou escrever o nome aqui para vocês. Bráctea. Brácteas são estruturas muito interessantes e muito comuns para a vida da gente. O nome não é comum, mas pegou, olhou para a planta ali, pode reparar que é muito provável que quando ela está florescendo, ela tenha bráctea. A bráctea é mais comum para a gente do que a gente imagina. São folhas modificadas que servem para proteção de partes reprodutivas. Então, a bráctea tem função de proteger partes reprodutivas. Então, nessa imagem que eu estou vendo uma broméliazinha, 5h45. Na verdade, 5h30 eu termino. Não, 5h20 eu termino. Está acabando já, tá bom? Aqui eu tenho um escapo com as flores e a bráctea aqui vermelha, essa folha modificada que está protegendo. Tinham brácteas protegendo essas flores também, só que a bráctea ela pode ser chamada de bráctea caduca, ela vai e cai depois. Vamos olhar outra figura. Aqui eu tenho um abacaxi. No abacaxi tem várias brácteas. Então, a planta, na época da reprodução, emite um escapo, e esse escapo tem umas folhas modificadas recobrindo esse escapo, protegendo esse escapo. Essas folhas modificadas são brácteas. A gente chama de bráctea escapal. Eu não quero que vocês saibam detalhes de nomes de tipo de bráctea, não. Eu só quero que vocês saibam que a bráctea são essas folhas modificadas que estão ligadas à parte reprodutiva. Então, aqui, ó, brácteas escapais. Na base da inflorescência também tem bráctea. Cada bolinha dessa aqui é uma flor. E cada flor tem uma bráctea que protege ela também, uma folha modificada que protege ela. Quando você pega o abacaxi, ele não espeta, o corpo do abacaxi não espeta, aquilo que está te espetando é uma bráctea, ok? E a coroa do abacaxi também são brácteas, a gente chama de brácteas estéreis, quando a bráctea não está protegendo flor nenhuma, a gente chama de bráctea estéreo, que é a coroa do abacaxi, também são brácteas. A bráctea, então, protege parte reprodutiva. Você vê, tem ela no escapo, tem ela na folha, tem ela aqui em cima, tá? Aqui do lado, essa planta tem flor branca. Daniel, muita coisa. Tá? Depois você olha o material para recapitular, beleza? Aqui, ó, a gente está vendo as pétalas são brancas. E o que está em volta, o vermelho, são as sépalas e as brácteas. Então, a bráctea, além de proteger, quando essa planta estava fechada, ainda as flores não estavam em antese, não estavam maduras, as brácteas estavam cobrindo toda essa inflorescência. Então, ela abriu para mostrar as flores. Então, a bráctea, além de proteger, também tem função de atrair o polinizador por ser colorida. Olha essa outra planta aqui. Todo mundo conhece, aqui é a buganvília, uma planta usada como planta ornamental, aí em todo canto a gente encontra essa planta. A gente olha de longe e fala as flores vermelhas, mas o que é vermelho não é a flor. Olha a flor dela aqui no meio. Uma flor branca, sem graça, né? Porque o que tem cor mesmo, o que tem coloração aqui, são as brácteas, essas folhinhas modificadas, que quando a flor não está abrindo, não está madura, as brácteas, essas folhinhas, as brácteas estão fechadas, tá? E quando a flor está protegida, e quando a flor está madura, as brácteas se abrem para mostrar as flores aqui. Então, ó, você vê, a flor em si, ela não é muito colorida, né? Branca, verde, sei lá, cor feia. Agora, a bráctea, ela traz bem colorida. Então, ela tem função, além de proteger, ela tem a função de atrair o polinizador. Não quer dizer que todas as brácteas tenham as mesmas funções, têm as duas funções ao mesmo tempo. Mas a função da bráctea é proteger partes reprodutivas e também atrair polinizador. Tudo que a gente está vendo aqui são brácteas. Essa planta aqui, que todo mundo conhece de plástico na época do Natal, né, o bico de papagaio, ele tem, na verdade, aqui são inflorescências bem confusas, a gente vai ver depois os ciáteos. E aqui eu tenho essas folhas vermelhas, né, uma bráctea que nem muito modificada simplesmente é uma folha de outra cor, que está ali, na verdade, não está nem protegendo, mas, na verdade, atraindo polinizadores que possam chegar ali. Aqui do lado eu tenho essas plantas que são da família Arácea. Essas plantas, elas possuem essa bráctea bem característica, que é chamada de espata. Não precisa saber esse nome, não.
Então, o copo de leite, comigo ninguém pode, os antúrios têm esse tipo de flor. Na verdade, as flores estão nesse eixo aqui, que é a espátula. São centenas de flores miudinhas aqui, bem feias também. O que atrai o polinizador é a bráctea. E além de atrair o polinizador, quando a planta está jovem ainda, a bráctea está enrolada nela, está protegendo ela. Então, serve para proteger e, quando abre, atrair o polinizador. Essa aqui é rosa, mas a maior parte das aráceas são polinizadas por besouros. Elas têm a fluorescência branca, como no copo de leite. Né? A fluorescência não, tem a bráctea branca, como no copo de leite, que os animais que polinizam são noturnos, o branco chama mais atenção. Aqui, essa flor, eu perguntaria para você qual é a cor dessa flor, vocês me diriam, a flor é amarela, mas a flor não é amarela. A gente nem está vendo as flores aqui, o que nós estamos vendo são as brácteas. As flores são brancas, estão ali por dentro das brácteas, protegidas pelas brácteas, e o que atrai o polinizador e o que atrai nossa visão são as brácteas. Olha aqui no bananeira de jardim, helicônia. Na helicônia, a flor dela está aqui dentro. Ó. Essa parte vermelha aqui, que parece um bico, essa parte vermelha é uma bráctea. A flor está aqui, uma flor verde, sem graça dessa. O que atrai o polinizador e protege a flor são as brácteas. Olha aqui, essa bráctea vermelha. A flor aqui dentro, amarela. A flor amarela. Isso aqui é a bráctea. Tá? Então, bráctea, folha modificada, que serve para proteção de partes reprodutivas, principalmente flor, né, que são as brácteas florais, e para atrair o polinizador em alguns casos. Olha aqui na bananeira. O coração da banana é a inflorescência, e ela é formada por várias brácteas. À medida que as flores vão ficando maduras, as brácteas se enrolam para cima e deixam as flores expostas. Está vendo aqui as flores? Para quê? Para que haja polinização. Tudo isso que a gente está falando agora, Daniel, é folha modificada. Tá? Catáfilo, espinho, gavinha e bráctea. São modificações foliares. Bráctea é uma modificação foliar. São folhas, são estruturas com origens foliares, mas com funções específicas para a planta. A banana, no caso da banana que a gente come aqui, ela não é polinizada, mas na teoria a função dela é a bráctea abrir, a bráctea estava protegendo a flor, estava cobrindo. Oi, Thiago. Tem célula capaz de fazer. Se está verde é porque tem cloroplasto ali, e o cloroplasto, querendo ou não, faz, tá? Pode não ser a fotossíntese que vai gerar a seiva bruta para passar para o resto da planta, mas faz sim, tá? Então, aqui eu tenho as flores vão ser fecundadas e vão gerar as bananas, tá? No caso da banana comercial aí, é um caso à parte, que a gente vai falar na aula de fruto, que ela não faz polinização, ela sozinha resolve a vida dela, gera fruto sem que haja polinização, por isso que banana não tem semente. Agora vamos falar de plantas carnívoras, porque muitas espécies de plantas carnívoras, as insetívoras, as modificações para a captura do inseto são de folhas. Isso, não tem semente, banana não. A banana tem aqueles pontinhos pretos, né? Os pontinhos pretos são os óvulos abortados. Os óvulos que não foram fecundados, que a banana não é fecundada. Mas a gente fala disso na aula de frutos, já tem assunto demais para hoje, né? Mas aí é outro caso. Vamos deixar essas curiosidades para a aula de fruta, para depois que eu terminar a aula aqui, senão vai ficar grande demais, eu não vou conseguir fazer o upload disso no YouTube. Vamos lá. Olha essa modificação foliar. É uma folha modificada para captura. Então, essa planta tem na sua superfície foliar, olha isso aqui, parece uma boca, né? Quando eu falo em planta carnívora, todo mundo lembra dessa planta, que é a dionéia. Ela tem 3 pelos de cada lado. Essa aqui acho que tem um 4º pelo, tá vendo os pelinhos aqui? Esses pelos são sensitivos, então ela secreta uma substância que, principalmente moscas ou insetos que tem aquele aparelho lambedor, sugador, na minha época chamava assim, eu não sei como é que chama, não. Depois vocês perguntem ao pessoal de entomologia e me dê a resposta. Mas eles ficam aqui lambendo essa substância, e quando ele toca no pelo, acontece o quê? Nada. Tá? Ele continua ali, bem à vontade, toca pela segunda vez, não acontece nada. Só na terceira vez que ela fecha. E ela só fecha na terceira para garantir que é um inseto, porque como ela vive próxima ao solo,
o vento pode levar alguma coisa, pode passar por ali, uma folha, um resto de folha, um lixo qualquer, pode passar por cima e ela fechar. Então, ela quer ter certeza que é um inseto, ela só fecha na terceira vez. Isso é uma modificação da folha. O que faz fechar é exatamente a mesma coisa que acontece com aquela planta que eu conheço como dormideira, mas eu já vi muita chamar aqui de malícia. Você encosta nela e a folhinha fecha, né? Pense o seguinte, os tecidos condutores estão cheios de líquido. Então, a folha está aberta. Daniel, mas nós estamos falando agora de modificação foliar. Tem planta carnívora que tem outra parte da planta que se modifica. Então, tem planta que tem os utrículos nas raízes, né, que são as utriculares, então elas têm as bolsinhas que podem pegar os protozoários, os nematodozinhos. Tá? Mas, na aula de folha, a gente está vendo só as plantas carnívoras que têm a modificação foliar. Tá bom? Só modificação da folha. Não estamos vendo de raiz, de nada, não. Só de folha. A gente vai ver as estratégias de modificações de folha dessas plantas carnívoras. Então, onde eu estava... Então, quando os tecidos estão cheios, a folha está aberta. Quando, no caso da planta lá do toque, ela fecha, é a mesma coisa que acontece. O que acontece é simplesmente que o líquido, a água, a seiva que estava nesses tecidos, passa para as partes inferiores. Na hora que o tecido desce rapidamente, a folha vai e fecha e pega o inseto bem rapidinho. Essa aqui a anterior não é brasileira, não. Essa planta aqui, ela tem bastante no Brasil, a Drosera, e ela tem uma outra estratégia. As folhas possuem pelos glandulosos viscosos. Então, o pelo glanduloso é o pelo que secreta alguma coisa. Ele secreta uma substância viscosa que faz com que o inseto grude ali e ele consiga capturar. Voltando aqui. Essa planta não absorve o bicho e depois cospe o bicho, né? Então, ela vai morrer, a folha morre junto com o inseto e ela absorve, tá? Depois que ela pega o inseto, a folha morre. Professor, morre aí. Mas lembre-se que aqui no centro dela, novas folhas estão surgindo o tempo todo. Aqui está o meristema apical e novas folhas vão surgindo aí desse centro. Então, essa aqui tem os pelos. Essa outra aqui é bem interessante. Ela tem um utrículo, uma garrafinha. A folha, ela tem um crescimento pré-determinado. Da gema nasce a folha. Então, você pegar uma planta, normalmente ela não varia muito a forma e tamanho da folha. A folha é sempre igual. Então, está pré-determinado. Diferente do caule e da raiz, que teoricamente tem crescimento infinito. Tá bom? Tem crescimento infinito. Nesse caso, não. Essa folha, ela cresce ainda mais. Depois que a folha, como se a folha terminasse aqui, ela continuasse e formasse na ponta dela essa árvorezinha. Ela forma essa árvorezinha, essa garrafinha, tá? E é uma armadilha, isso é uma armadilha. Dentro dessa folha modificada, ela produz um líquido viscoso com enzimas digestivas e o animal cai aqui, é capturado e digerido aqui dentro. E ela consegue absorver pela parede interna dessa garrafinha, desse utrículo. Tá? Outra coisa que ela tem de interessante de estratégia é essa gola. Tá vendo? Ela tem uma gola na abertura. A parte interna e a gola, ela tem uma cutícula serosa, uma camada de cera muito grossa. Então, o inseto vai ali só para ver qual é, ele ficou curioso. Mas quando ele pousa aqui nessa gola, a cera faz com que ele escorregue lá para dentro. Então, ele chega só para ver qual é, mas não dá. Quando ele pousa ali, ele escorrega lá para dentro e fica preso. Outra coisa que essa planta possui é uma tampinha. Parece que assim, o inseto entra, ela vai e fecha a tampa, né? Mas não. Essa tampa fica sempre aberta, não é para fechar o bicho lá dentro. Então, para que serve essa tampa? Essa tampa é para que caia pouca água de chuva ali dentro. Se ela fosse totalmente aberta, primeira coisa, ela podia, numa chuva forte, transbordar o peso, fazer com que a folha caísse e destruísse. E outra coisa é porque quanto mais água dentro do utrículo, menos aquele líquido que ela gasta energia para produzir, menos viscoso ele vai ser. Então, quando se entrar muita água ali, ele vai ficar mais dissolvido, as enzimas digestivas mais dissolvidas, e o animal também, dependendo do tamanho dele, ele pode acabar escapando. Quanto mais viscoso, maior a tensão superficial ali do líquido, e o animal não consegue sair. Se ficar diluído, ele acaba saindo. Então, a tampinha tem essa função
de proteção para evitar que entre muita água ali de chuva, tá bom? Bem interessante essa estratégia, né? Essa planta também não é brasileira. Mas no Brasil a gente tem uma espécie que tem a mesma estratégia, que são essas plantas aí que a gente está olhando. A estratégia é a mesma, é feita a armadilha, ela tem até uma tampinha aqui, mas essa tampinha acredito que não tem a função de fechar, porque olha o tamanho da boca, né? Talvez a tampinha tenha a função de pegar a umidade, que essas plantas vivem em lugares muito altos, no maciço das Guianas, lá em Roraima, Venezuela. Mas a estratégia é a mesma. Ela produz o líquido, o animal cai lá, fica preso e ela digere da mesma forma que a nepente, uma planta lá da Ásia, faz. São plantas de famílias completamente diferentes, mas com uma convergência ali. Essa aqui tampa bem, né? A tampinha está bem escondida aqui. Essa aqui, se eu não me engano, é a Sarracenia. É uma planta não é brasileira, ela é da América do Norte. Mas a estratégia é a mesma e todas são modificações foliares. Certo? Olha essa outra aqui, usada como ornamental. Mesma estratégia, um tubinho com a tampinha, né? Ela produz o líquido lá, o animal cai, fica preso e é digerido e ela absorve pela própria folha. Último assunto da aula de hoje, prometo, tá? Filotaxia. Filotaxia é fundamental. Quando vocês forem fazer a atividade de vocês têm que ter esse cuidado. Porque na hora que eu peço lá para desenhar a folha, eu explico lá no arquivo. Você tem que desenhar um pedacinho do caule. Por quê? Porque a filotaxia é a distribuição da folha no caule. Então, para você saber a filotaxia, você tem que olhar sempre para o caule, para os nós, entre nós ali. Então, você pode desenhar uma folha só, mas você marca pelo menos a saída das folhas, os pecíolos, para ver se está saindo 1, 2, quantos estão saindo por nó. Então, quem estiver anotando alguma coisa, não anotem nada. Eu quero só que vocês prestem atenção nessas figuras. Também não prestem atenção nos nomes, não, que isso aqui eu peguei do site espanhol, mas os esquemas são bem didáticos. Vamos reparar quantas folhas saem por nó. Então, aqui eu tenho vários pedaços de caule mostrando as folhas. Primeiro caso, ó, saiu uma folha para frente, uma folha para o lado, uma para trás, uma para o outro lado, uma para frente. Aqui eu só saio uma folha por nó. Tá vendo? Nesse exemplo, eu tenho uma folha só por nó. No segundo exemplo, aqui do lado, eu tenho o caule, né? E também está saindo somente uma folha por nó. Tá vendo? Uma única folha por nó. O terceiro caso, ó, no terceiro caso, eu tenho duas folhas saindo por nó. Então, a primeira coisa que você vai reparar para ver filotaxia é quantas folhas eu tenho por nó. Então, aqui, ó, duas folhas por nó. Duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Nesse quarto caso aqui, eu tenho quantas folhas por nó? Duas também, ó. É uma para um lado, outra para o outro. Aqui eu tenho uma para frente, uma para trás. Aqui eu tenho uma para o lado, para o outro. Mas em cada nó do caule, eu tenho duas folhas. Então, dessas 4 exemplos de cima, eu tenho nesses dois, uma folha por nó. Nesses dois, 2 folhas por nó. Aqui embaixo, no primeiro caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 folhas por nó ao redor do nó. Nesse outro caso aqui, eu tenho 3 folhas por nó, mas saindo para o mesmo lado do nó. Aqui eu tenho 3 folhas por nó também. E aqui eu tenho as folhas muito próximas umas das outras, que eu vou explicar depois. Então vamos ver. Quando eu tenho uma folha por nó, eu chamo essa filotaxia de alterna. Então, alterna, eu tenho uma folha por nó. A alterna pode ser dística ou espiralada. Dística ou espiralada. Dística tem acento no i, tá? Que eu não coloquei. Então, alterna dística ou alterna espiralada. Uma folha por nó alterna. Vamos entender cada uma das duas. No primeiro caso, uma folha por nó alterna. No segundo caso, uma folha por nó alterna. Mas elas são diferentes, né? No primeiro caso, eu tenho as folhas distribuídas ao redor do caule. Então, tem uma folha para frente, ou para trás, ou para um lado, ou para o outro, está distribuída aleatoriamente ao redor, distribuidamente pelo caule. Aleatoriamente pelo caule. Então, se eu tenho elas crescendo aleatoriamente pelo caule, eu tenho uma alterna espiralada. Então, alterna espiralada. Dá muita vontade de falar alternada, tá? Mas não é alternada, é alterna. Alterna espiralada. Aqui do lado, as folhas são a planta é alterna também, tem uma folha só por nó, só que está no mesmo plano, eu só tenho uma folha para um lado e outra folha para o outro, uma folha para um lado e outra folha para o outro. Essa é a alterna dística. Então, alterna espiralada, as folhas estão no espiral, pode não ser um espiral perfeito,
mas estão distribuídas ao redor do caule, e na alterna espiralada está no mesmo plano. No segundo caso, eu tenho as opostas. Então, folha, quando tem duas folhas por nó, eu chamo de folhas opostas. Filotaxia oposta. A oposta pode ser dística ou cruzada. Oposta pode ser dística ou cruzada. Então, primeira coisa que eu vejo, duas folhas por nó, já chamo de oposta. Aí eu vou olhar como é que está distribuído. No primeiro caso, ó, todos os pares estão no mesmo plano. É 2, 2, 2, 2, como se fosse uma escadinha. Então, quando os pares estão no mesmo plano, oposta dística. Oposta dística. Agora, a oposta cruzada é quando eu tenho os pares cruzando uns com os outros. Então, eu tenho uma folha para leste-oeste, o par de cima vai estar norte-sul, depois o outro par leste-oeste. Então, eles vão fazendo um cruzamento de 90 graus de um par para o outro, tá certo? Então, quando os pares se cruzam, oposta cruzada. Então, oposta, duas folhas por nó. Pode ser dística quando está no mesmo ponto e cruzada quando os pares estão cruzando. 3 ou mais folhas por nó ao redor do nó, verticilada. Verticilada. 3 ou mais folhas por nó ao redor do nó. Aqui eu tenho 3 folhas também. 3 ou mais folhas, só que para o mesmo lado do nó. Aí eu tenho outro tipo, que é a fasciculada. Fasciculada é 3 ou mais folhas por nó, mas para o mesmo lado do nó. E essa outra aqui eu tenho 3 folhinhas aciculares, lembra que a gente falou das uninerves? 3 folhinhas saindo para o mesmo lado. Também é fasciculada. Vamos ver foto para a gente entender isso melhor. Olha aí, preste atenção, não durma, você que está cansativo, daqui a pouco vocês vão querer sair para beber, tomar uma, mas vão daqui a pouco, ainda dá tempo, preste atenção nessa aula. E filotaxia é muito fácil, se você prestar atenção aqui nas fotos, você vai entender tudo 100%. Então vamos olhar para a primeira foto aqui de cima. Quantas folhas por nó vocês têm aqui? Uma, né? Uma. Exato, Thiago, muito bem. Uma folha por nó, Thiago está prestando atenção. Uma folha por nó. Então, se tem uma folha por nó, ela se chama alterna. Alterna, não é alternada. Acho que eu já li até trabalho de chama de alternada. O nome é alterno, tá? Uma folha por nó, alterna. Que tipo de alterna é essa aí? Está no mesmo plano, ó. Só tem uma para um lado, outra para o outro. Uma para um lado, outra para o outro. Uma para um lado, para o outro. Não tem para frente, para trás, né? Ela não está distribuída aí por todo o caule. Ela está distribuída num plano só, igual uma escadinha. Então, essa é chamada de alterna dística. Aqui embaixo não, no lado, na segunda figura, 2 folhas por nó. 2 folhas por nó, oposta. Essa é uma oposta dística ou uma oposta cruzada? Não sei. Só estou vendo um par, eu tenho que olhar para o outro par. Se o outro par estiver para frente e para trás, aí ela é oposta cruzada, né? Porque os pares estão cruzando. Se o outro par estiver no mesmo sentido, no mesmo plano desse aí, oposta dística, tá? Por enquanto, eu só sei que é oposta, eu só estou vendo um par. Oposta. E aqui embaixo, ó, 3 ou mais folhas por nó ao redor do nó, eu tenho filotaxia verticilada. Agora, os 2 exemplos de folhas alternas aí. Então, do lado esquerdo, eu tenho uma mamona, eu acho que é mamona ou é macaxeira, não sei. Aliás, as duas são da mesma família, tá? O que a gente está vendo aqui são os pecilos das folhas. Quantas folhas por nó? Uma folha por nó. E está distribuída aleatoriamente aí ao redor do caule. Então, essa é uma alterna espiralada, diferente da foto anterior, que eu estou botando aqui de novo, que é a alterna dística. Aqui na foto de baixo, essa aqui parece uma florzinha, eu vou falar já já, eu quero que vocês prestem atenção de baixo. Aqui eu tenho várias folhas, 3 ou mais folhas, saindo para um lado só do nó. A verticilada é ao redor, né? Quando sai para um lado só, filotaxia fasciculada. Agora, olha para essa planta aqui. Isso aqui é uma plantinha ornamental, uma suculentazinha. Ela tem as folhas muito próximas umas das outras, fica parecendo uma flor, né?
Essa é uma outra filotaxia chamada de rosulada. Rosulada. A rosulada é uma alterna espiralada onde os entrenós são muito curtos. Imagina uma planta que tem um caule muito curtinho. Então, as folhas ficam muito próximas de uma das outras. Ela é alterna espiralada, mas por ter o entrenó muito curto, ela fica com esse aspecto de rosa, de flor, de roseta. Por isso, filotaxia rosulada, ok? Rosulada, quando as folhas são muito próximas, os entrenós são muito curtos. Então, tem muita planta que é assim, o repolho é assim, a alface é assim. Por quê? Porque o caule é curto. Se a planta começa a crescer, esse caule cresce, ela vai virar uma alterna espiralada, as folhas, né, separadas ao redor do caule. Só que o caule é muito curto, o entrenós é muito curto, as folhas estão muito próximas umas das outras, que dá esse aspecto de rosa, por isso, filotaxia rosulada. Ok? E a última coisa que eu quero falar com vocês é heterofilia. Heterofilia é um nome que se dá para quando a planta tem folhas diferentes. A heterofilia pode ser passageira, então a planta, quando é jovem, tem a folha no formato, e depois ela adquire suas folhas adultas. Tá? A heterofilia pode ser persistente durante a vida toda do indivíduo, por exemplo, nessa planta aquática. Então, na Quiranifé, ela tem a folha flutuante, que é de um jeito, e a folha submersa, que tem um formato completamente diferente. Então, folhas diferentes, heterofilia. E pode acontecer, mais raro, mas acontece, da planta na população tem indivíduos... Peraí. Indivíduos que possuem folhas com formato e indivíduos que possuem folhas com outros formatos. Eu lembro que quando eu comecei a estudar botânica, eu trabalhei num projeto, andava na mata, eu trabalhava na Mata Atlântica, numa reserva, e lá ocorria uma planta que eu coletei e achava que era planta diferente. A flor era muito parecida, mas a folha era muito diferente uma da outra. Então, você tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de identificar uma planta, porque às vezes a folha tem heterofilia na população e você acaba achando que são espécies diferentes. Então, o que eu quero que vocês saibam que heterofilia são folhas com formatos diferentes. Pode ser passageira, pode ser constante no indivíduo, ou pode se apresentar em indivíduos diferentes numa população. Tá bom? Então, isso é o conteúdo de folha. Eu sei que está um pouquinho grande. Eu vou interromper agora, terminar a aula, e para ficar o menor possível, tentar fazer o upload disso. Mas eu vou continuar aqui com vocês para tirar dúvida, tá? Então, eu vou só interromper a gravação, tirar o slide para a gente conversar. A atividade tem que mandar pelo SIGA, pelo seu e-mail. O quê? Desculpa. A atividade tem que mandar pelo SIGA. Tem. Deixa eu só parar a apresentação aqui para a gente conversar. Então, a aula de folha, a gente termina por aqui. Sim, tem que mandar pelo SIGA, porque o SIGA é a minha base para as avaliações, para tudo de vocês. E as avaliações estão valendo nota. Se você não entrega, o SIGA coloca 0 para você. Entendeu? Cada atividade dessa vale meio ponto. Eu sei que o SIGA está... Peraí, Daniel, deixa eu botar outro fone aqui para você falar melhor. Pode falar, Daniel. E sobre o trabalho apresentado da terceira unidade, como é que vai ser? Vai ser em grupo de 4, aí tem que fazer a apresentação, tem que entregar, como é que é? Grupo de 4, então estou esperando, que ninguém me mandou ainda, até terça-feira, todos vão me mandar os grupos, eu vou botar os grupos lá, eu criei grupos aleatórios, mas eu vou criar o grupo de vocês lá, e vou mandar um arquivo explicando o que eu quero, passo a passo, tá? Provavelmente vocês vão ter que gravar, tá? Porque como vão ser muitos grupos, se eu não me engano, nessa turma são 10 grupos de 4, nessa turma de vocês são 10 grupos de 4, não dá para fazer aula síncrona com todo mundo, né? Então, as nossas aulas síncronas são nas terças. Hoje, sexta-feira, é uma exceção, porque terça-feira deu ruim aqui no meu material, no meu equipamento. Aí, provavelmente vocês vão gravar, mas eu vou explicar tudo direitinho nesse arquivo. Então, a primeira coisa que vocês façam, por favor, é mandar os grupos, que eu vou dizer os temas. Ainda está gravando. Oi? A gravação não parou? Tá bom. Depois eu corto esse finalzinho. Obrigado por avisar.